10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Salut à tous et soyez les bienvenus, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula ao vivo da grande missão Francês Ativo. Eu quero saber se você que está aqui assistindo ao vivo comigo, e aí se você está aqui no Insta, vem para o YouTube para conseguir participar direito dessa aula. Se você já assistiu todas as nossas aulas, quantas você assistiu, então coloca aí nos comentários, s'il vous plaît, por favor, que eu vou dar uma olhada agora nos comentários. Lembrando que a grande missão Francês Ativo é o evento que vai durar até este domingo, um evento 100% online e gratuito, para que você conheça o passo a passo para aplicar e conseguir falar francês em apenas 6 meses de uma forma extremamente natural. E o que eu quero dizer com uma forma extremamente natural? Eu quero dizer que você não vai passar aquele ar de que você está forçando a barra para falar francês, ou que trava na hora de falar, as palavras somem, esse tipo de coisa. E eu tenho certeza que se você está aqui comigo nesta quarta-feira à noite, é porque o seu objetivo é conseguir falar francês dessa forma, e para isso, a nossa aula de hoje é essencial, porque na aula de hoje você vai aprender quais são os atalhos para conseguir dominar a pronúncia da língua francesa, que eu vi que é uma das dores da maior parte das pessoas, de uma forma descomplicada. A pronúncia não é um bicho de 7 cabeças, mas para isso você precisa saber como se aproximar dela, como treinar e como produzir esses sons. Vamos lá? Deixa eu ver aqui quem tá participando e quantas aulas você já assistiu. O Ciro, não sei se o Ciro está por aqui, mas o Ciro, eu andei esses dias respondendo uma quantidade absurda de mensagens no meu Instagram e o Ciro me falou, Elisa, fale um pouco mais devagar. Então, Ciro, essa mensagem é para você, vou falar um pouco mais devagar. E tô vendo também que cadê a pessoa? Líder Vox, também conversei com o Líder Vox durante entre as nossas aulas. E eu quero saber aqui, coloca aqui, quem está aqui conectado, quantas aulas você já assistiu? Lembrando que nós tivemos a nossa primeira aula gravada, a primeira missão, que foi liberada no domingo. Na segunda-feira à noite tivemos a nossa primeira aula ao vivo, em que a gente viu quais são esses atalhos. O que quer dizer que o francês e o português tenham a mesma origem, que os dois venham do latim? Como que eu consigo usar isso ao meu favor para não precisar passar 2, 3, 4, 5, 7 anos em uma escola de idiomas? E se você acha que eu estou exagerando falando isso, você pode ter certeza que eu não estou. Coloca aqui quanto tempo faz que você quer falar francês. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. A Rosália assistiu 3 aulas, a Xana Mas assistiu 2 aulas, a Luana Rabelo está arrasando e assistiu todas as aulas. Lembrando que todas elas ficam disponíveis até domingo, para que você assista e reassista quantas vezes quiser. Mas, ó, lembrando, é até domingo, 23 horas e 59 minutos. Então, você precisa se organizar e assistir as aulas, porque depois disso elas não vão mais estar disponíveis. Ixi, tá indo muito rápido, às vezes eu não consigo ler. Libárbara conseguiu assistir todas as aulas também. Rogério assistiu todas. E se você ainda não assistiu, é importante também que você saiba que você precisa assistir as aulas na ordem, porque elas têm uma sequência lógica. O que quer dizer que elas têm uma sequência lógica? Cada aula... Deixa eu fazer uma coisa, que o meu Instagram aqui tá mais não funcionando do que funcionando. Vamos ver se eu deixo ou não deixo isso aqui. Cada aula tem um passo importante que, conectado, como se fosse um quebra-cabeças, você consegue tirar o maior proveito da nossa semana para conseguir falar francês com essa naturalidade. Georgette falou que está amando, que assistiu todas as aulas. E quem assistiu a aula 2, que foi a aula que foi ao ar ontem, me conte aqui se você conseguiu entender a história da Alice. Quanto por cento você entendia antes da aula e quanto você conseguiu entender da história da Alice? Vamos lá. Todos depois do chat direito. Eita, não entendi. Quantas são? Juan, tivemos uma aula no domingo. As aulas gravadas são 3 aulas. E as aulas ao vivo são 5, Paulo?
São três principais. 3 principais aulas são as aulas gravadas, e aí as outras que são ao vivo são aulas complementares em que a gente coloca em prática isso que nós vimos em cada uma das aulas. Porque aprender um idioma não basta você receber a informação, você precisa colocar isso em prática. Por que eu falo que elas têm uma sequência lógica? Porque a primeira aula ela faz com que você tenha a mentalidade correta para conseguir alcançar o objetivo de falar francês com extrema naturalidade. E, por exemplo, olha lá, muito legais as porcentagens que vocês estão falando. A Regina, por exemplo, falou que antes entendia 10% e que depois dos passos que eu ensinei durante a nossa segunda aula, ela conseguiu entender 70% da história da Alice. Então, maravilhoso isso. A Rita conseguiu entender 80%. Deixa eu ver. Paulo quer ver aqui. O Edson, entendi cerca de 80% também. Entendi 100% da história. O Anderson. Mas devo ter identificado... Esse comentário do Anderson é muito legal. Ó, vou colocar até na tela. Entendi 100% da história, mas devo ter identificado 60% das palavras. Porque não se trata, Anderson e todo mundo que está aqui, como eu explico durante a aula 2, não se trata de você entender cada palavra. Quando a gente fala português, não é dessa forma que a gente fala. A gente fala conseguindo entender o contexto. Porque senão, você precisaria entender, decorar todas as palavras do dicionário. E ninguém decora todas as palavras. Por isso, quem me fala assim, eu tenho um problema de memória, eu não consigo lembrar, isso tudo é balela. Sabe o que é? É uma vozinha horrível que mora dentro da sua cabeça, que quer te boicotar, que quer fazer com que você não consiga atingir nenhum resultado na sua vida. Então, é importante que vocês lembrem disso sempre que vocês escutarem francês, lerem francês. Na primeira aula ao vivo, que foi a de segunda-feira, eu falei frases que você não precisava conhecer todas aquelas palavras, mas você conseguia entender a frase. Quem não assistiu essa aula ficou gravada. A gente já vai fazer também um pouco desse treino novamente, mas você consegue entender a frase não buscando traduzir cada uma das palavras. Ok? Tá. E aqui um comentário interessante, as pessoas que conseguiram entender, isso só foi possível. A primeira coisa que vocês precisam entender é que não é mágica. Muita gente deve ter ficado surpreso, falando assim, como que eu entendi isso? Porque você está assistindo essa sequência lógica. O nosso cérebro, as pessoas geralmente quando estão sozinhas, procurando conteúdos na internet, se perdem no sentido porque não entende como funciona o cérebro. E daí você fica atirando para todo lado. E quando você usa essa sequência lógica, que é o que a gente traz aqui nessa semana, você consegue aproveitar mais todas as possibilidades, né? Todos os gatilhos do teu cérebro. E é por isso que quando você chega na aula 2, tem um texto, tem um vídeo que não é tão fácil para quem nunca teve contato com o idioma e se surpreende quando consegue entender 30%, 40%, 50%. Para quem nunca teve nenhum contato, se entende 30% já é muita coisa. É um resultado que talvez não teria em meses e conseguiu em 2 dias, só porque está respeitando essa sequência. Tá? E só para lembrar, são essas 3 aulas principais. É importante que para vir aqui para essa live, que você tenha assistido. Mas eu não assisti, e agora? Eu estou aqui na live. Tudo bem. Fica na live até o final. Aliás, compartilhe com mais pessoas essa live, se você também tem esse desejo por compartilhar conhecimento, para que mais pessoas tenham acesso a isso. E depois, assim que terminar essa live, você vá assistir a aula 2, porque amanhã já sai a 3. Tá? Que é provavelmente a que vocês estão mais esperando, que ela é mais prática, tem mais aspectos detalhados da pronúncia. Mas porque vocês não sabem o que vai acontecer hoje. Exato, também. Você precisa ficar aqui para entender. Porque como tem essa construção lógica, eu estou olhando para o computador, eu tenho que olhar para a câmera. Aqui, né? Paulo, você tem que olhar. E como tem essa construção lógica, gente, é importante que vocês não percam. Porque se você realmente quer aproveitar mais e realmente sair daqui com o seu nível de francês já mais avançado, você precisa respeitar isso, assistir tudo, tá bom? Tem pessoas que já passaram por esse processo e estão aqui, podem falar isso para vocês aí no chat. Quando o Paulo fala, tem pessoas que já passaram, quer dizer que são ativadores, né? Participaram de outras ou que já participaram de outras semanas. Mas vamos lá, deixa eu só falar algumas coisas importantes que eu vi aqui nos comentários. Primeiro, esse comentário maravilhoso do Eric Inácio Barbosa, que falou: gostei muito, comecei a aprender francês essa semana e consegui entender 70% da história. Bravo! Isso mostra que você colocou em ação o passo a passo e ativou a nossa atitude chega de medo
porque chega de medo. Isso foi uma conversa que nós tivemos na segunda-feira e que vocês precisam lembrar. É algo que todos os dias a gente precisa aplicar. Se você tem um passo a passo claro para aplicar, você não precisa viver com esse medo gigante. É só você aplicar o passo a passo e as coisas começam a acontecer. E eu vi também, eu esqueci, cadê? Onde? Na verdade, não é que eu esqueci, é que enquanto o Paulo falava, eu acabei perdendo o comentário da pessoa. Mas a gente... era da Samira, mas agora eu não acho o comentário da Samira falando que já está colocando em prática o MMS. Então vamos fazer uma rápida revisão do que aconteceu na nossa segunda aula, que é fundamental que você assista caso você ainda não tenha assistido. Na segunda aula, eu mostrei para você como você coloca em prática o que nós vimos na primeira aula. Então, na primeira aula, a gente viu os erros que você não deve cometer ao falar francês, e nós vimos também como você faz para reter melhor a informação. Né? Que se você só lê, você retém 10% da informação. Lê e escuta, você retém 20%. E aí vai aumentando. Mas que você, de fato, retém 70% da informação com a qual você tem em contato, quando você consegue interagir, colocar em prática, colocar em movimento, agir aquelas coisas que você vem se informando e descobrindo. D'accord? Opa, aconteceu alguma coisa aqui. Vou olhar para aquela câmera agora. E ó, estamos com 490 pessoas na nossa aula de agora. Vamos fazer um combinado? Você sabe que conhecimento é uma coisa muito séria para mim e é para ser compartilhado. Porque conhecimento é uma coisa que ninguém vai tirar de você a vida toda. E por isso, bora chamar mais gente para participar da nossa aula. Quando nós batermos... o Paulo tá falando, gritando lá de longe, mas se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite e se inscreva agora mesmo. É só você apertar aqui embaixo em se inscrever. E vamos colocar uma meta aqui juntos. Se cada um de vocês chamar uma pessoa, a gente já tá chegando aqui a 500 pessoas, então se cada um de vocês chamar uma pessoa, nós vamos bater 1000 pessoas nesta aula. E batendo 1000 pessoas nesta aula, eu saio daqui e vou direto para a nossa comunidade da Grande Missão Francês Ativo, para a gente interagir, para eu colocar mais práticas de pronúncia para vocês, para que você saia dessa sensação de, tá bom, eu tô começando a entender um pouco francês, mas como é que eu falo? E assim, eu vou colocar isso em movimento, em ação lá dentro da nossa comunidade imediatamente depois desta aula. Bora lá? Se você está comprometido, coloca aqui, eu me comprometo. Escreve aqui, eu me comprometo. E assim você, eu já sei que você é um dos meus, uma das minhas, se compromete a fazer com que o conhecimento circule, que mais gente tenha acesso a ele. Vou fazer uma rápida revisão com vocês sobre o que nós vimos então. Vou levantar aqui um pouquinho. E eu vou pular as minhas folhas que eu não tinha criado aqui. Depois eu volto. Bastante coisa. Hoje é o dia de você sair daqui percebendo que pronúncia da língua francesa não é uma coisa difícil, mas que você precisa ter esse método e que a partir das coisas que eu vou te ensinar hoje, você vai olhar toda e qualquer palavra em francês e sair falando. Revisão da aula 2, por que é tão fundamental que você assista? Vou escrever aqui de forma meio rápida, tá? Então minha letra vai parecer uma coisa de médico aqui. Revisão da aula 2, da missão 2, né? Que foi a que foi ao ar ontem. As aulas gravadas são as principais aulas, são essa trilha obrigatória, e aí você consegue complementar com as nossas aulas ao vivo. Então, na missão 2, a gente reviu aquela tal daquela pirâmide de Glasser apresentada na aula 1, que mostra para vocês que se você usa só o sentido da leitura, se você é daquelas pessoas que acha que vai aprender francês apenas lendo, você vai reter apenas 10% da informação. Se você lê e escuta, você vai reter 20%. Se você vê uma coisa, uma cena, por exemplo, você consegue reter 30%. E por aí vai até que você consegue reter 70% da informação, que eu acredito que seja o que você busca, né? Que é o máximo que nós conseguimos reter, quando você interage, age, fala, coloque em prática, em movimento, aquilo que você vem conhecendo, e este é o nosso objetivo com essas aulas ao vivo. Agora, o que aconteceu na aula 2? Nós vimos como fazer isso. A gente viu, portanto, como entender, eu apresentei para vocês uma técnica para entender o francês falado de forma natural, o francês falado não para estudantes de francês, com perguntas-chave. Quero ver quem assistiu a aula que foi ao ar ontem. Coloca aqui quais foram essas perguntas que norteiam esse entendimento, que fazem com que você consiga entender, mesmo sem conhecer todas as palavras.
Coloca aí nos comentários que eu já vou ver se vocês lembram disso. Então, vocês entenderam a história da Alice. Alice, rêve de connaître Paris. Começava assim essa história, né? E aí, depois, o que a gente viu também? Eu apresentei para vocês a técnica do MMS, que mostra para vocês como é que eu vou fazer para, mesmo se eu sinto que eu não tenho tempo, se eu tenho 2 profissões, 3 gatos, 5 filhos, e ainda tenho que cuidar da minha casa, como que eu consigo fazer que o francês faça parte da minha vida? Porque eu sempre falo para vocês, não se trata de você encaixar o francês na sua vida, mas sim de você viver a língua francesa no seu cotidiano. E é graças a esta técnica apresentada na aula 2, que cabe na vida de todo mundo, que você consegue fazer isso. Então, aqui é um rápido apanhado do que foi visto na aula 2. Vamos lá. Olha lá, Lene Friend está acordada. Quem mais? Ó, já tem gente me corrigindo no português. Às vezes eu confundo francês e português, porque eu não sei se você assistiu a aula 1 ou não, mas eu sou franco-brasileira, fui alfabetizado em francês. E às vezes eu faço uma mistureba na minha cabeça e falo português como se eu estivesse falando francês. Então, não falei correto. Pardonne-moi, mais on continue. Cadê? Aqui, ó, Lene Friend está acordada e está falando que as perguntas essenciais são quem, quando e onde. Sim, quando a gente olha para uma história, pode ser um texto escrito, pode ser algo que você escuta, pode ser um trecho de um filme, de uma série. Paula Cristina Santos também está aqui presente. Então, quando você olha para isso e se faz essas perguntas-chave, o seu entendimento começa a mudar, porque você não está mais preocupada ou preocupado em entender cada palavra que é dita, mas sim a prestar atenção no contexto, que é o que vai fazer com que você entenda francês. E dessa forma, você consegue ampliar o seu vocabulário. Pessoal do Insta, esqueci de desligar. Bisu para vocês. Venham aqui para o YouTube. Aí, pronto. Tirei aqui o Instagram. Vamos continuar por aqui. Então, quando você tem essas perguntas-chave e que elas começam a fazer parte de você e que você tem uma clareza de como treinar essas perguntas na hora que você está ouvindo, vendo alguma coisa em francês, você começa a usar isso para entender. Isso faz com que você continue prestando atenção. Sabe qual que é um dos maiores erros das pessoas? Elas param de prestar atenção. Hoje eu estava conversando disso, eu fui tomar um café com o Paulo e tinha 2 pessoas falando inglês perto. Eu virei um imã e comecei a aplicar exatamente essa técnica que eu falo para vocês. Porque isso faz com que eu não pare se tem alguma palavra que eu não entendo. Isso faz com que eu amplie o meu vocabulário, porque às vezes tem alguma palavra que a pessoa está usando que eu até entendo, mas eu não tenho o costume de usar. E isso faz com que eu comece a ampliar o meu repertório. Ah, mas Elisa, eu não sei nada ainda de francês. Mas é justamente aí, com a nossa prática que a gente fez na primeira aula ao vivo, usando a proximidade, as semelhanças entre o francês e o português, que você consegue aplicar essa técnica, mesmo se você não sabe nada de francês. Se trata de usar o francês desde o começo e não de decorar um monte de coisa e achar que um dia você vai estar pronto ou pronta. Isso simplesmente não vai acontecer. Não sou eu gorando o seu aprendizado, sou eu te falando a realidade. Não vai chegar um momento que você vai acordar e falar: uau, estou pronto para falar francês. Isso se dá na construção cotidiana. Então, Marluce, que está falando que não sabe nada ainda, pode ter certeza, Marluce, que se você estiver aplicando passo a passo do francês ativo, você vai conseguir falar, ok? Por exemplo, no meio da história da Alice, tinha um momento em que eu falava un jeune homme. E eu vi que tem alguém aqui nos comentários que falou que no começo não conseguia entender isso. Un jeune homme. E isso acontece por quê? Justamente por uma questão de pronúncia que nós vamos ver hoje. E aí, preste atenção, porque a aula de pronúncia de hoje, mais a aula prática de amanhã, vai estourar a cabeça de todo mundo que está por aqui. Beleza? Vamos lá, vamos voltar aqui. Eu tenho uma pergunta a fazer para vocês. Eu deixei escrito aqui. Por que as pessoas acham a pronúncia do francês uma coisa difícil? E a questão é, elas acham que elas precisam fazer algo muito diferente do que elas fazem. E elas não conseguem nem sequer perceber como que é a pronúncia do português. E fazendo isso, elas acham que elas precisariam nascer de novo. Quem aqui acha que seria incapaz de falar francês com uma bela pronúncia? Coloca aqui eu, se você
acha... Aliás, escreve aqui, difícil, difícil, se você acha a pronúncia do francês difícil. Escreve só isso, difícil. E a gente vai entender por quê. Porque as pessoas não têm uma clareza de qual é o passo a passo que precisa ser usado para conseguir tirar de letra a pronúncia da língua francesa. As pessoas tentam decorar, e ó, já vou até barrar para você lembrar que tentar decorar não é um caminho. Não é decorar os sons da língua francesa que vai fazer você falar francês. Outra coisa, ou então aprender por meio de lógica. Não é por meio da lógica, né? E, inclusive porque a lógica de uma língua, dos sons de uma língua, ela não é uma coisa que você copia e cola em qualquer língua. Cada língua tem a sua própria lógica sonora. E essa que é a dificuldade, digamos, das pessoas que não têm método. Porque elas saem para estudar sozinho, ou então elas pegam aqueles métodos tradicionais que são focados em verbos, em palavras, em frases, e elas nunca conseguem pronunciar de uma forma correta. Então, ela decora umas frases, chega lá na França, na Suíça, na Bélgica ou no Canadá, fala a frase e ninguém entende. Aí a pessoa começa a falar inglês com você. Por que que isso acontece? Porque você não trouxe a pronúncia para o seu cotidiano. Então, quais são os atalhos? É disso que nós estamos falando desde o começo do nosso evento. Quais são os atalhos que fazem com que eu consiga falar francês de forma natural? E hoje, especificamente, como eu falei para vocês, nosso objetivo são os atalhos para dominar a pronúncia. Coloquei aqui, ó, escrito algumas das primeiras coisas que a gente vai trabalhar. E a primeira delas é a percepção. Vou explicar para você o que é a percepção. Deixa eu antes ver quem tinha falado que acha difícil. Vamos ver aqui. Acho mais difícil escrever. Pois é, tem gente que vai achar mais difícil essa lógica sonora que pega, exatamente. E ó, com essas dicas, esses atalhos que eu vou apresentar para vocês hoje, você vai ver que você vai tirar essa palavra difícil do meio do seu caminho, porque o problema também é que a gente fica às vezes concentrado de que a gente acha algo difícil e nem tenta, por medo de errar. Acho a pronúncia francesa desafiadora em vez de difícil. Adorei, Maurício. Isso é um ótimo comentário. Acho a pronúncia francesa linda e fácil. Amo suas aulas. Merci beaucoup. Maravilha. E aí, tô vendo aqui que a Ana Olga acha difícil, que a Ilza acha difícil, que a Débora, que está em Luxemburgo e desesperada, acha difícil. Precisa sim, Débora, falar francês. Bora, vamos lá. Que a Carol acha difícil, a Maria Santos, a Stephanie, que tem um nome bem francês, Palmira, Paulo. Pronúncia é complicada. Vamos entender, então, por que isso? Porque você olha para a língua francesa e pensa com a lógica do português. Ou, o que acontece também, olha para o francês e pensa com a lógica do inglês. Isso acontece também. Por quê? Porque é a sua referência. O seu cérebro pensa assim, língua estrangeira. Aí enfia o inglês. Não tem nada a ver com o inglês. Aliás, é muito mais próximo do português do que do inglês. Então, a gente precisa, primeiro, ampliar a percepção, que é a primeira coisa que eu coloquei aqui no quadro, né? Percepção. Vou voltar aqui para o meu quadro para ler aqui com vocês o que eu anotei. Isso vale a pena que você anote também no seu caderno, porque a gente vai trabalhar justamente esses pontos hoje. Percepção. Do que eu estou falando quando eu falo de percepção? Se você não para nunca para prestar atenção, qual é o som? Como que eu produzo o som quando eu falo português, por exemplo, ou espanhol, quem aqui fala espanhol, você dificilmente vai conseguir fazer algo diferente. A gente vai colocar isso aqui em prática hoje, tá? Com a letra R. Quem tá aqui nessa aula e acha a letra R difícil? Aquele som do francês, quando, por exemplo, na música da Edith Piaf, que fala non, rien de rien, non, je ne regrette rien, cheio de R. Se você acha o R difícil, põe socorro. E aí eu vou ler esse socorro de vocês com pronúncia francesa. Socorro. A segunda coisa é embocadura, tá? Primeiro, não se preocupe com essas palavras, eu vou explicar elas na prática para vocês. Embocadura. O que seria embocadura? É a forma da minha boca, a forma dos meus lábios e a forma da minha boca para dentro da boca também, né? Se eu abro um espaço grande ou pequeno, o que eu faço para produzir aquele som? Se eu não, por exemplo, é impossível, vamos uma coisa simples, é impossível eu falar A com a boca fechada. Você já parou para pensar isso? Se eu quero falar A, eu tenho que abrir a boca. Eu tenho que fazer uma abertura grande. Porque se eu for tentar falar A com a boca fechada, vai sair assim, ó. Oh. E aí parece até A em inglês, nem parece A em português, né?
Em francês, o A é igual ao português. A, eu preciso dessa embocadura, dessa abertura de boca. Se eu falo, por exemplo, o, é o contrário, eu não consigo falar o com a boca aberta. Eu tenho que fazer uma boca mais fechada. O, estão me olhando por aqui. O. Então eu preciso, não dá para falar. Não sai o, né? Você vai no dentista, ele quer que você abra a boca, ele fala A. Enfim, então esse é um ponto fundamental na hora de você entender como funciona a pronúncia. O outro ponto é o ponto de articulação do som. Calma, eu vou explicar o que significa isso. Então, vamos lá, vamos pegar as consoantes, por exemplo. Na hora que eu falo tá, fala aí, em português mesmo, tá. Percebe o que acontece? A sua língua encosta em algum lugar, não encosta? Esse é o ponto articulatório, é onde, de fato, o som é produzido, tá? E aí a última coisa é a posição da língua, que ela se aproxima, às vezes, do ponto articulatório, mas quando a gente pensa em vogais, é onde a língua encosta. Então, por exemplo, para falar ou para falar a minha boca não tem uma grande mudança, mas existe uma diferença na minha língua, no tipo de tensão ou na posição da minha língua. Então, esses pontos são essenciais para a gente trabalhar a pronúncia. Isso é um tipo de coisa que a maior parte dos professores, ninguém vai explicar para você. Muitas vezes, porque o próprio professor não sabe, não percebe. E isso eu vejo, como eu sou franco-brasileira e tenho falo francês e português desde que eu nasci, eu contei para vocês na nossa primeira aula como eu dava aula de francês e de português para as minhas famílias, minhas respectivas famílias, ao contrário, né? Para a família francesa eu ensinava português e vice-versa. E aí eu ia percebendo, mas por que a minha avó não consegue falar E aí eu ia testando coisas, até que eu ia percebendo, percepção, o que acontecia no meu próprio corpo, para eu conseguir explicar para a pessoa. Por que eu consigo falar e eu percebo que isso é diferente de o? Vamos lá, quero saber se vocês estão aqui comigo hoje. Estamos com 661 pessoas ao vivo com a gente. Merci beaucoup a cada um de vocês. Não deixe de se inscrever no canal. E principalmente, vamos lá, vamos bater a nossa meta de 1000 pessoas. Se você chamar uma pessoa que você sabe que quer falar francês, deixa eu dar um golinho. Se você conhece uma pessoa que quer falar francês, que quer ir para a França, que quer ir para o Canadá, que tem o sonho de mudar de vida, chama essa pessoa para essa aula, porque a aula de hoje é uma aula que abre portas. O francês abre portas. E a aula de pronúncia que vocês vão ter hoje, vocês nunca viram igual. Daniele, eu acho que eu falei com você, Dani, mais cedo no Instagram. Super, Dani, fico muito feliz que você esteja aqui comigo. Então, vocês conseguem perceber a diferença de o e o som? O. Para vocês é igual ou é diferente? Escreve aqui, igual ou diferente. Tem gente aqui mandando socorro por causa do R. Sueli, hoje vai dar tudo certo. Então, coloca aqui. Se você acha que o e são sons idênticos ou diferentes. Vamos ver a enquete. Sara falou diferente. Quem mais? Quem dá mais? É tipo leilão. Diferente, Luana. E aí uma coisa às vezes a gente consegue ouvir que são sons diferentes, mas às vezes, e geralmente, vocês não conseguem produzir essa diferença. E isso acontece justamente por você não ter clareza desses passos. Percepção, como, o que eu estou fazendo. Embocadura, forma da minha boca. Ponto de articulação, onde o som é produzido. Às vezes tem sons que são produzidos no lábio, tipo ba. Quando eu faço isso, eu tenho que usar só meu lábio. Minha língua não faz nada. E tem sons que eu preciso fazer, tipo tá. É minha língua que produz esse som. Ou... Aí esse eu vou deixar para mais depois. Já vou voltar. Agora você vai ter que segurar para ver esse som comigo, mas daqui a pouquinho. E aí, finalmente, a posição da língua. Tá? Muito importante que você tenha essa percepção. Quer dizer que eu vou ter que decorar? Não, você vai viver isso na prática agora comigo. Ó, eu não vi ninguém me falar que acha que os sons são iguais, o que já é uma ótima coisa. Mas se você sentiu que esses sons são muito parecidos, tá tudo bem. Provavelmente você está começando o seu contato com a língua francesa. Se você não consegue produzir esse som, isso vai mudar, essa coisa vai mudar hoje mesmo, tá bom? Quem vai para a Olimpíadas de 2024 em Paris falando francês? O Paulo chega fazendo umas perguntas de maluco. Do nada ele me pergunta, quem aqui vai para as Olimpíadas em 2024 junto comigo em Paris?
Aqui a minha equipe levantando a mão. Você também vai? Coloca aqui nos comentários. Eu vou, se você vai para as Olimpíadas. Quero ver quem vai. Gesticulação, vamos lá, olha o like, tem gente gritando olha o like, 600 pessoas só dizer concordo, Aline. Peraí, que ainda ninguém respondeu, as pessoas estão, ou a transmissão tá lenta. Não, vai chegar, quem vai para as Olimpíadas? Quem é que vai para as Olimpíadas? Em Paris, em 2024, falando francês. Aline vai, boa. Falar a vogal sozinha até vai, o complicado é encaixar, isso a gente também vai trabalhar, por quê? Você não consegue encaixar porque é a passagem de um som para o outro. Tá? A gente vai trabalhar isso hoje também. Olha, quanta gente. Então, vamos juntos. Vamos juntos. A gente tem que se preparar. Né? As oportunidades na vida, elas passam. E aí, isso só vai acontecer se você se preparar para. Eu vi aqui alguém falando, eu não vou. Como é que você sabe se você não vai? É verdade. Uma coisa é ir para o Olimpíada, outra coisa é chegar falando francês. Exato. Né? Então, se você quer ir e ter o maior proveito, vai ter que ser falando francês. E, ó, mais fácil do que esse ano ter que falar japonês. Vamos ser sinceros que japonês estava complicado. Vou estar lá. Tem muita gente, hein? Eu pretendo, eu vou. Je compte se faire. Já tô vendo gente falando francês. Bom, vamos lá. Essa aqui eu quero pular. Quero ir para cá primeiro. Quando eu falo de percepção, a gente vai começar com isso aqui, ó. Prática. Quero ver você de pé. Aliás, se você ficar de pé e fazer isso aqui prático comigo, tira uma foto sua fazendo essa parte prática para que a gente consiga, para que eu consiga te parabenizar. Vamos ver se alguém me mandar uma foto de pé fazendo a aula de hoje, vai ganhar uma surpresa. Só digo isso. Ó, isso aqui, português. A gente começa a percepção percebendo o que é que eu faço com o português. Eu vi que tem gente da Bélgica, da França, ou aqui do Brasil mesmo, falando socorro em relação ao R do francês. Vamos começar percebendo o que a gente faz em português? Então tem o famoso trio de palavras porta, porteira, portão. Porta, porteira, portão. Quero que você fale isso aí. E, ó, provavelmente você não fala igual a Elisa aqui. Eu falo com sotaque de São Paulo, então meu sotaque é assim. Porta, porteira, portão. Aí, vamos fazer isso, ó. Isso é tipo 1. Em português, nós temos 3 formas de dizer isso. Tem gente que fala como eu, porta, porteira, portão. Tem gente que fala, Paulo, vem aqui dar um exemplo, vai. Ele fugiu, gente. Como é que você fala no interior? Porta, porteira, portão. Porta, porteira, não, portão. Mentira, no interior não fala assim, não, ele tá me zoando. Se você é do interior de São Paulo, ou do Paraná, ou de outras regiões do Brasil, é provável que você fale o R caipira e fala porta, porteira, portão. Mais ou menos assim, não sei se eu imito exatamente igual, mas porta, porteira, portão. E se você é do Rio de Janeiro, aqui as pessoas sempre me falam, não é só no Rio, no Rio de Janeiro, em muitos lugares no Nordeste, em Brasília, em vários lugares do Brasil, se fala porta, porteira, portão. Então vamos lá, tipo 1, tipo 2, tipo 3, vou repetir. Você vai colocar aqui nos comentários, quero ver como é que você fala porta, porteira, portão, tipo 1, porta, porteira, portão, tipo 2, e porta, porteira, portão, tipo 3. Então é um R, que aí eu quero que você comece a perceber. Como que eu faço esse R? Ah, é minha língua que faz. No meu caso, Elisa, é minha língua que faz. Porta, porteira, portão. Se eu exagerasse, e aqui eu vou pegar um exemplo de quem fala espanhol. Temos gente que fala espanhol aqui hoje comigo? Se tivermos gente que fala espanhol, eles falam puerta, não sei como é que fala porteira, gente. Puerta, vamos pegar puerta só. Puerta, né? Vamos falar um R mais beleza? Então, coloca aí, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu gosto do tipo 2. Porta, eu gosto. Por isso que eu te chamei, porque você é do interior, para falar aqui. E ó, não tem jeito certo, né? Ó, Juan falou puerta. Na verdade, esse R é mais curto, né, em espanhol, mas quem fala espanhol e tem palavras com 2 R's, aí eu lembro de uma rua que chama Arévalo, em espanhol. Então é um outro R ainda. Mas, de qualquer forma, é importante que vocês percebam como você produz esse R. Por quê? A questão da pronúncia em francês é que você vê uma palavra escrita e você pensa com a lógica do português. Lembra que eu falei que o grande erro das pessoas é ou querer decorar ou então querer entender de forma lógica? Não há lógica, é uma outra lógica. Você está olhando para o conjunto de letras e você vai fazer uma outra coisa com essa língua. Então, o primeiro... a galera colocou aqui em espanhol. Puerta, porteira, porteira, portão.
Obrigada, Soraya. Não sei se é assim, mas obrigada. Então, isso aqui, paz, não é a embocadura. Isso é a posição da língua. Por quê? No meu caso, Elisa, eu falo porta, porteira, portão. Pessoal que fala igual eu, tipo vocês vão perceber que a língua, ela encosta no céu da boca, logo atrás dos meus dentes de cima, aqui, ó. E aí ela vibra. Porta, porteira, portão. Como se ela batesse no céu da boca e ela fizesse rrr, rrr, rrr. Não sei se vocês repararam. Porta, porteira, portão. Porta, porteira, portão. Segundo tipo caipira. O que as pessoas fazem? Engolem a língua. Porta, porteira, portão. Eles mandam a língua mais para trás ainda. E parece que está engolindo a língua. Parece o R do inglês. Porta, porteira, portão. E eu tô vendo o tipo 3 bombando no chat hoje. Acho que vocês ganharam hoje. Estão em grande peso aqui, tipo 3. Então, vocês falam porta, porteira, portão. Percebe, o que a sua língua faz? A ponta da sua língua encosta em algum lugar? Provavelmente não. Porque você deixa ela mais relaxada e você faz algo aqui atrás. Tem uma boa notícia para você. Você que faz tipo 3, você já está mais perto do R do francês. Isso quer dizer que quem faz tipo 1, tipo 2 não vai conseguir? De forma alguma. Você vai conseguir, principalmente eu te mostrando agora essa surpresa. Olha só. Quando eu falo para vocês que aprender a pronunciar um som é você ter clareza desses aspectos, percepção, foi a primeira coisa que nós fizemos agora. Eu quero que você melhore e que você consiga fazer o R do francês. E eu trouxe primeiro a sua percepção para o que você costuma fazer quando você fala sua língua natal, sua língua materna, sua língua materna. Então, isso aqui é como se fosse uma imagem bem mal feita, porque sou eu que fiz, né? E eu sou filha de artista, mas os meus dons não vieram para esse lado. Mas isso aqui, ó, o que está em vermelho é o lábio. Então, esse é o lábio de cima, esse é o lábio de baixo. Aqui temos os dentes de baixo, os dentes de cima. E aqui é toda a estrutura aqui do palato mole, que é aqui tipo o céu da boca, sabe? Então, tá desenhado aqui, ó. E aqui, aquela parte atrás da língua, tá? É como se minha língua viesse aqui no meio. E aí, quando a minha língua faz uma posição diferente, ela vai pronunciar um som diferente. Agora, a gente vai deixar o R de lado só um pouquinho. Lembrem do que aconteceu quando você falou o R. E a gente vai fazer uma brincadeira com estes sons aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver bem, inclusive me contem. O que está escrito aqui, as letras que estão escritas, é bem mais ou menos, né? Bem mais ou menos. Deixa eu fazer elas mais grossinhas aqui, ó. Essa aqui é a letra K. Essa é a letra G. Sei lá se vai melhorar ou piorar o que eu tô fazendo. Aqui é o NH. NH piorou. Mas, enfim, era K, G e NH. Neste desenho, a gente começa a ver onde os sons são produzidos. Então, isso tem a ver com o ponto articulatório e com a posição da minha língua. Vamos lá, vamos para os lábios. O que acontece quando eu encosto o lábio no outro? Quando eu encosto um lábio no outro, eu vou produzir sons como P, B e M, tanto em francês quanto em português. A gente não falou milhares de vezes que o francês e o português são muito mais parecidos do que a princípio parece. Eu coloquei aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês todos os sons que são diferentes entre o francês e o português. Vocês vão ver que não é tanta coisa. Então, quando eu encosto o meu lábio de cima com o meu lábio de baixo, eu produzo P, P, P. Eu produzo B, B, B. E eu produzo M, M, M. Né, M? Vai, vamos colocar uma vogal para simplificar. Pá, ba, ma. Pá, ba, ma. Você percebe? É isso que está acontecendo. Então, tá, entendi. Aqui só para dar um outro exemplo, F e V. O que eu faço para fazer o F e o V? O F e o V, para produzir esses sons, eu vou encostar o meu lábio de baixo nos dentes de cima. Fava. Fala fava, fava. Se você fala fava, você está encostando esse lábio nesse dente. Então, vamos ao R. O que acontece com o meu R? O R, em francês, ele é lá para trás. Por isso, quem fala o R carioca, R da Bahia, R de Brasília, o R da maior parte do Brasil, que é aquele porta, porteira, portão, que tem mais ar, vocês estão mais próximos do R do francês.
Porque ele também é produzido mais para trás. Você viu que a sua língua não encostou em lugar nenhum. Quem é de São Paulo, que nem eu, a língua fez o quê? Ó? Porta, porteira, portão. Ela bateu aqui. Quem é do interior de São Paulo, Paraná, etc., vai falar porta, porteira, portão. Vai jogar a língua lá para trás. Então, nós precisamos encontrar este lugar aqui. Como nós vamos encontrar este lugar? Ativando a nossa percepção novamente. Você já usa em um lugar semelhante. Então, eu quero que você faça. Agora, minha equipe já está preparada. Eles não vão cair de dar risada, porque das outras vezes era assim. Olha lá, já começaram a rir. Você vai fazer assim, ó, sem medo de ser feliz, sem vergonha. Você vai falar kk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 . Ainda bem que não estava na câmera da Giovana, que ela assim, ó. Kkkkkkkk. Faz aí, eu tô falando sério. Se você não fizer, 7 anos de azar para você. Kkkkkkkkkkkk. E aí eu quero que você perceba. Vamos ativar o modo percepção. O que é que acontece comigo quando eu falo kkkkkkkk? Ah, quem tá percebendo? Não vou contar, não vou dar spoiler. Vamos lá. Kkkkkkkkkk. On y va. Kkkkkkkkkk. Ó, estão me falando que meu desenho foi trágico. Kkkkkkkkkk. Ó, não esquece do desenho. Vamos à aula agora falando sério, tá? Quando você faz o kkk, o que acontece? Vocês estão escrevendo kkk, mas eu quero saber o que acontece com vocês. O que acontece? Onde esse som está sendo produzido? Provavelmente você está sentindo que é como se a sua língua estivesse fechando o espaço da garganta lá por trás. Kkkkkk. A Rosamar falou, a língua está mais perto. Eita, perdi. Encostamos o ponto alto da língua quase na garganta. Exatamente, Aline. E a gente começar a perceber isso é o que faz a diferença. Por quê? Onde é o R do francês? É um pouco para trás desse lugar. É um lugar que em português nós não usamos. Então é como se você conseguisse fazer aquele gargarejo para trás do kkk. Kkk. Você pode fazer isso aí. Então, começa a fazer essa brincadeira, passar de um som para o outro. Esse é o modo que ativa a sua percepção, que vai te empoderar para que você consiga fazer esses sons. Não é alguém falando para você assim, ó, tu, e aí você sair fazendo isso. Eu posso falar para você, se você tiver dificuldade em conseguir reproduzir esse som, você vai precisar entender, ouvir, perceber onde que o som é produzido. Porque não adianta alguém te falar simplesmente é assim. É por isso que por aí temos muitos professores de francês brasileiros que não conseguem fazer, por exemplo, a diferença entre e, no meio das palavras. Isso acontece. Olhem os símbolos fonéticos. Ó, para algumas pessoas, Ítalo, isso ajuda. Para outras pessoas, isso atrapalha, porque nunca viram os símbolos fonéticos na vida. Você percebe? Alors, on y va. José Roberto, se você colocar em prática o que eu estou falando, tenho certeza que tu vas beaucoup mieux parler. Mais il y a des gens qui ne vont pas vouloir mettre en pratique. Et alors, si tu ne veux pas mettre en pratique, tout va bien. Tu peux aller chercher un autre chemin. É o que chamamos de R gutural. Oui, mas lembrando que ele não existe em português, tá? Que é um lugar, um posicionamento diferente do português, ok? Então, beleza. Tem gente falando que sumiu, mas acho que não sumiu não, né? Então, eu saber disso vai fazer com que eu saia falando francês? Não, você está percebendo que se trata de um passo a passo. E você conseguir colocar isso em prática vai fazer com que você não tenha mais medo da pronúncia. O que eu tô falando não é para você ficar, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? É para você brincar. E quanto mais você brincar, então, kkkk fez vocês darem risada, mas faz também você perceber algo do que você já está produzindo que talvez você não tenha a aptidão hoje de sair percebendo que o R francês é mais para trás do que esse lugar. Você percebe? Alors, isso aqui eu já mostrei. Eu fiz uma lista aqui para vocês. Quais são les sons différents? Quais são os sons... Ai, tá olhando para o lugar errado. Quais são os sons que são diferentes entre o francês e o português? Então, a gente tem as vogais. Que a princípio, vocês me falam, ai, meu Deus, tenho medo da pronúncia. Mas, na verdade, nem é tanta coisa assim que você vai ter que aprender a fazer que você talvez não saiba ainda produzir, porque não existe em português. Mas, nas vogais, são apenas duas. E U. E U.
E para você produzir essas vogais, você, na verdade, parte de um som que você conhece, né? Por exemplo, o som E, em geral, vocês acham ele parecido com O. E, O, E, O. Qual é, na verdade, a diferença entre os dois? A diferença é a posição da minha língua. Vou voltar ao desenho aqui, ó. Super. Então, se eu voltar aqui ao meu desenho, aqui eu não coloquei as vogais, tá? Mas vamos imaginar que a minha língua, eu vou usar a caneta mesmo, tá? A minha língua vem aqui e para eu falar o, ela para aqui, ó. O. Fala aí para você perceber. Enquanto você não falar, você não vai conseguir reproduzir esse som. E essa é uma grande mudança. Não adianta você assistir aula, você tem que ativar o seu francês. E é aqui que eu tô te convidando, te convocando. Por isso que eu falei, quem me mandar uma foto de pé fazendo isso junto comigo, vai ganhar alguma coisa. Ou, se eu quiser fazer o som da letra E em francês, eu vou fazer o quê? A minha língua ela vai vir até aqui, ó, encostar nos dentes de baixo. Ela vai encostar aqui. É a mesma boca. A embocadura é idêntica. Como se minha língua escorregasse, tá? Então, não dá para eu ir do outro lado do quadro, né? Tá, vou sumir aqui só para ir do outro lado, só para... Vamos imaginar que meu braço é a língua, ó. Então, encostou aqui, O. Encostou aqui, o lábio, a abertura da minha boca, tudo vai ficar igual. Voltando para cá, porque eu fiquei desnorteada do outro lado. Então, queria que você testasse passar de um som para o outro. Tá conseguindo? Eu vou sentar para ver se você tá conseguindo junto comigo. Ó, maravilha! A Ellen falou que tá substituindo kkk pelo ha. Exatamente isso, Ellen. Você vai passar de um para o outro. E é isso que vai fazer com que você consiga pronunciar sons e palavras cheias de R em francês. Daqui a pouco a gente vai para as palavras en français. Aqui eu estou explicando para vocês a mecânica que nós temos, né, para fazer isso. Então, ó, tô vendo aqui a Patrícia que falou que conseguiu, o Juan que conseguiu. Ah, uma dica aqui para quem fala espanhol. Eu vou falar em espanhol, tá? Si tu lengua es el castellano, puedes pensar solo en la J para hacer la R en francés. Entonces es como la J, como Juan. Juan es el mismo lugar. Pronto. Juliana, calma, respira que a gente já vai conseguir fazer melhor esse E. O Ítalo está perguntando, os símbolos fonéticos ajudam? Ítalo, se você conhece os símbolos fonéticos, ajudam. A questão é que os símbolos fonéticos, eles são como um alfabeto à parte, que nós não usamos no nosso dia a dia. E aí tem muita gente que quando vê aqueles símbolos, isso assusta. Mas no caso da letra E, eu gosto muito do símbolo fonético dela. Por quê? É assim, ó. Vou escrever aqui do ladinho, tá? É uma letra O barrada. Ixi, agora eu esqueci se é nesse sentido ou nesse. Eu vou pôr nesse, tá? Eu não lembro agora se é em qual sentido que é. Mas eu acho isso muito legal porque isso me lembra que é boca de O com a língua nos dentes. Mas é uma lógica que eu, Elisa, inventei para que eu me lembrasse disso. Então, se isso te ajudar, com certeza é uma boa coisa você usar. Ó, tem gente que já postou foto minha andando. Gente, eu tô falando tudo louca, né? Foto pra mim de pé fazendo a aula. Super. Então, exatamente como o Luiz está falando, basta você fazer a mesma embocadura e entender que o que muda para você produzir um som que não existe em português é você deslizar a sua língua um pouquinho mais para frente. E aí o som muda completamente. A língua se dobra só, ela não dobra, ela só encosta na ponta, nos dentes de baixo, tá? Então, beleza. Tô vendo aqui que vocês estão conseguindo. Quem aqui nunca tinha conseguido fazer o som e de repente conseguiu? Coloca aqui. E o Paulo Roberto tá falando, muito bom, não é difícil. Exatamente. Se trata da gente conseguir colocar a atenção no lugar que interessa e parar de prestar atenção nas coisas que não interessam. Quando vocês ficam falando que é difícil, vocês não encontram estratégia nenhuma para mudar isso. E quando algum professor simplesmente fica te falando, o som é assim, ó, isso também não te ajuda, porque não tá mostrando para você o que você tá fazendo de diferente do que é de fato. Então, isso é importante. O pessoal que fala espanhol tá agradecendo porque eu falei da rota. Super.
Ivaneide não está conseguindo. Então, Ivaneide, quero que você faça o bem redondo, como se fosse ho, ho, ho do Papai Noel. Essas coisas que eu tô falando, que parecem brincadeiras, elas são coisas que ajudam a gente demais. Ou então que você falasse, por exemplo, ovo, 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 ovo. Fala isso e percebe, a sua língua provavelmente não está encostando aqui atrás dos seus dentes. Encosta ou não encosta? Coloca aqui. E aí, depois que você fizer isso, você escorrega e faz a mesma coisa, só que deixa a sua língua encostar nos dentes de baixo. Quem não conseguir fazer hoje, é porque é uma coisa importante você perceber. Língua, idioma e língua é uma musculatura que você precisa treinar. Deixa eu tirar meu celular daqui, que eu acho que ele está atrapalhando. É uma musculatura que você precisa treinar. Então, não é que talvez você consiga fazer de primeira. Talvez a primeira tentativa não seja a tentativa que vai fazer você dominar isso de primeira. Mas aqui eu estou mostrando para você o caminho. Eu estou te empoderando de algo que por aí não te ensinam e não te mostram. E fazem você acreditar que pronúncia é difícil. Quando você entende o caminho para reproduzir sons que não existem em português ou em espanhol, você nunca mais vai ter esse medo de conseguir falar francês. Voltando aqui, ó, para quem estava empolgado com a nossa lista de quais são os sons que são diferentes. Aí o som U é o famoso som do biquinho. Não é que em toda a língua francesa você vai fazer biquinho, mas para fazer esse som aqui, você vai fazer um biquinho. Você vai falar I como se você tivesse com a boca de U, como se você fosse assoviar. Aí você vai falar U, 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 U. E aí você consegue produzir esse som. Consoantes. Quero que você repare que eu coloquei essas duas e depois coloquei as outras, tá? Por quê? Porque, na verdade verdadeira, essas duas são as únicas que têm sons, de fato, bem diferentes do francês e do português. O R, que nós já trabalhamos, e eu queria que você escrevesse aqui nos comentários. Eu consegui fazer o R. Eu consegui R. Consegui o R. Alguma coisa assim, para que eu saiba que você conseguiu. E se você ainda não conseguiu, calma que a gente volta nele. E aí depois o X. O X em francês, ele pode ter dois sons possíveis. Ele pode ter o som de gz, 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 gz. Ou ele pode ter o som de ks, como se fosse KS, KSS. Ks, ks. Vamos lá, uma palavra. Exercício. E esse aqui é um pouco mais complexo para quem fala espanhol, porque eles não têm o som z, que eu preciso da língua para produzir. Então, gz, exercício, ou excentrique. Então, a gente pode ter esses dois sons, que em português X sempre vai ter som de sh. Vocês estão vendo? É bem diferente. Mas as outras consoantes que eu coloquei aqui são apenas consoantes que em francês a gente usa elas de forma mais breve, mais delicada. E aqui eu queria que você brincasse, quando você encontrar essas consoantes, de lembrar que os franceses, eles são tudo só um pouquinho chique, né? Vocês gostam de falar que francês é chique? Então, pensa nisso quando você está fazendo sons. É bem curtinho. A gente não coloca uma outra vogal junto, que seria em português uma vogal de apoio, e que em português fica M, sabe? O som, eu não tô falando do nome da letra, tá? Eu tô falando do som mesmo. Então, T, D, são todas consoantes que são mais curtas. Nós temos isso aqui, que eu vou trabalhar com vocês na sexta-feira, os sons nasais. E hoje eu fiz uma enquete no meu Instagram. O que vocês achavam mais difícil? Os sons nasais ou o som do R? Deu empate. Que essas daqui, só dando um spoiler, são o mesmo som. E aí, percebeu a diferença ou igual? Vou sentar aqui para ver se vocês estão me acompanhando. Se vocês estão achando igual ou diferente. Vamos lá. Então, vamos lá. Quem tá achando... Vou falar as vogais, os sons nasais novamente. Queria que você me dissesse se você acha muito diferente ou muito parecido, tá? Deixa eu falar na ordem. Muito diferente ou muito parecido? Coloca aqui nos comentários. Merci, Daniele. Diferentes, diferença mínima. KKK para os sons nasais. E eu sei que essa é uma grande trava. Às vezes vocês não entendem algumas palavras porque vocês não estão percebendo a diferença entre esses sons. Agora, última coisa que eu quero falar aqui hoje com vocês. Última nada, na verdade, estou doida.
Mas, assim, tem um ponto que, assim, quando eu falo para vocês de atalhos no aprendizado da pronúncia, para que você consiga pronunciar o francês sem trava, sem medo, este ponto é fundamental, a matemática das letras, que é uma técnica que eu criei, que eu desenvolvi. Vou apresentá-la para vocês com mais detalhes na nossa aula que vai ao ar amanhã, às 7 horas da manhã. Ixi, esse aqui eu vou ter que... Mas que é o quê? A matemática das letras é... Eu vou voltar depois na outra, tá? E hoje a gente tem desafio ainda. A matemática das letras é o fato de que, em francês, e aqui entra que a lógica é diferente, que não adianta você querer aprender a falar francês usando a lógica do português, mas nós temos sons, aqui nessa coluna são os sons, tá? Sons que são escritos em francês com uma combinação de letras. Então, por exemplo, quando eu escrevo A-U em francês, eu não vou ler A-U, né, que é o som dessas letras avulsas, ou ainda E-A-U, eu não vou ler E-A-U ou E-A-U, eu vou ler um outro som, que nesse caso vai ser o som do O. Então, sempre que você encontrar A-U ou E-A-U, você precisa pronunciar O, um O bem fechado, do Papai Noel. O, tá? A mesma, isso, por que eu chamo de matemática das letras? Porque você precisa olhar para isso e nunca enxergar essas letras avulsas, mas conseguir, sempre que você bater o olho, por isso que muita gente não sabe ler em francês, bate o olho e não consegue pronunciar aquelas palavras, porque não sabe disso aqui. Isso é uma coisa que não adianta você querer decorar. Eu vou mostrar para você como é que você aprende isso. Outro ponto é, outra matemática das letras. Aqui eu coloquei só algumas, tá, para vocês. Para a gente produzir o som E, ou ainda o som é, né? Dependendo da região onde se fala francês, a gente fala de uma forma diferente. Sempre que você encontrar as letras A, I juntas, você vai pronunciar isso. E ou é. Quer um exemplo? Uma palavra que muitas vezes vocês aprendem uma das primeiras palavras. É o verbo amar. Aimer. Aimer. Ó, eu não falo aimer, porque eu vi um AI aqui. Só que automaticamente esse aí eu vou pronunciar assim, ó. Aimer. Aimer. Um outro exemplo, só para dar um exemplo com o som mais aberto, né? Então depende às vezes da palavra e às vezes vai depender da região. Por exemplo, a minha família é do sul da França e tende a pronunciar as coisas mais abertas. Aqui também, ó, é o verbo eu tenho, j'ai. Mesma coisa. J'ai. E aqui eu pronuncio bem aberto. J'ai. Ok? Vamos colocar uma palavra aqui para vocês? É peraí. Gâteau. Vocês gostam daquele petit gâteau que vocês comem? Você já vê esse aqui, ó. Gâteau. Tudo o. Chocolat. Bolo de chocolate. Gâteau au chocolat. Tá vendo? Então, eu posso escrever O, AU ou EAU, o som vai ser idêntico. Então, não adianta você olhar para isso como se fosse português. Você olha para isso e vai aprender a criar uma nova lógica na hora de ler. Vou mostrar para você como. Outro som, o som do U em português. Você precisa, para produzir o som do U em português, precisa de duas letras, O-U. Se você tiver só a letra U em francês, lembra que vai ser U, que é aquele som que eu falei para vocês que é diferente. Aqui a gente tem um que eu acho muito legal, porque ele é bem diferente do que existe em português. Quando eu vejo a letra O-I, eu vou pronunciar uá. É quase mineirês, só que tira o I. Né? Você não vai falar uai, você vai falar uá. Só metade do mineirês. E aí aqui o som que eu mostrei para vocês, o E, que preciso escrever EU. Posso escrever só a letra E ou EU. Isso é só um primeiro contato. Você precisa decorar tudo isso? Não, mas eu vou te ensinar uma coisa. Na nossa aula 2, que foi a aula em que eu mostrei para você a técnica do MMS, eu mostrei para você como trazer o francês para o seu dia a dia. Digamos que você tenha acesso a um pequeno texto, a letra de uma música. O que você pode fazer é, toda vez que você está com isso, você vai pegar uma caneta colorida. Sei lá, vermelho vai ser o som O, azul vai ser o som E, outra cor vai ser o som U. E você vai colorindo cada coisa de uma cor.
Por exemplo, o Ítalo está perguntando como se pronuncia o P. P. Eu não vou falar a letra X. Isso eu vou deixar para explicar para vocês na aula de amanhã, tá? Mas você começa a ver que a gente faz essa combinação de letras. Eu não olho apenas as letras avulsas, mas eu preciso lembrar desta lógica. E para eu lembrar dessa lógica, lembrando da pirâmide de Glasser, uma das técnicas para isso é você criar um código visual para você. E é claro, colocar em prática. Por isso, dá para aprender francês só lendo? Não dá. Dá para aprender francês só ouvindo música? Não dá. Dá para aprender francês? Você precisa de pessoas para interagir. A gente está falando de um idioma. E esse idioma, se você ficar sozinho, caçando coisas na internet, você vai ficar completamente perdido. Por quê? Porque você não vai ter clareza de como que eu coloco aquilo em movimento, em ação. Ok? Deixa eu ver aqui os comentários. Colocar os 2 traços ajuda? Não entendi muito bem, Maria Vitória, aonde, mas se for para colocar para criar o som, sim, ajuda. A Eliana vai morar em Paris, super. Française, exatamente. Rosa colocou aqui como ela escreveria a palavra française, que a gente não fala française, a gente fala française, française, né? Juntou aí e sempre vai virar o som. Ok? Então, eu tinha colocado aqui. Quais são esses atalhos para vocês aprenderem a matemática das letras? Lembrar, então, da pirâmide de Glasser e de que o mais importante, você não vai decorar isso, é você interagir, trocar e explicar. Para você ver mais detalhes sobre isso, vai lá na aula 1. Isso significa colocar o seu francês em ação. Chega de você ter professor te fazendo decorar verbo. Chega de você ter professor fazendo você decorar uma frasezinha. Isso não vai fazer você falar naturalmente. O que vai fazer você falar naturalmente é você entender e ter o domínio da lógica da língua. Então, criar códigos visuais, que foi o que eu falei de pintar os sons diferentes com cores diferentes. Vocês estão entendendo? Coloca aqui. Alguém não entendeu essa história de pintar os sons diferentes com cores diferentes? Se você não entendeu, me avisa que eu vou te mostrar. Usar, testar e, palavra essencial aqui, ó, errar em ambiente seguro. Se você não errar, você não vai aprender. Você não vai conseguir falar francês. Eu preciso que você assuma a nossa postura. Chega de medo. Grudou minha folha. Já volto aqui. Não, vou voltar agora mesmo. Então, errando. Queria que você escrevesse essa frase enorme aqui. É errando que se ativa o francês. Ninguém vai aprender francês decorando como uma mágica. Não existe mágica. Existe sim um método. E para isso, quero que a gente comece colocando em prática nosso treino de R's juntos com essas palavras. Eu coloquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4 linhas. Em cada linha, a gente aumenta um grau de dificuldade. Quem tá pronto aqui? Quem tá pronto pra gente colocar em ação isso aí? Aí, a Aline tá acordada. Mostra, por favor, a lógica das cores. Simara, já vou mostrar aqui, tá? Eu não tenho muitas cores, mas eu vou mostrar com as que eu tenho. Eu não entendi. Beleza, vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Beleza, vocês estão falando que estão prontos para o nosso desafio. Então, bora lá, vamos ativar o francês. Se tiver um copo d'água perto de você, dá um gole d'água que nem eu. Porque a gente tem que se hidratar nesse tempo seco e conseguir pronunciar os sons. Olha só. Aqui, essa palavra é muito legal. Isso significa rua em francês. Quem acompanhou a primeira aula, lembra, ó, não falei para vocês que quando as palavras terminam com E, se você trocar o E por um A, você vai encontrar provavelmente a palavra em português. Rua, rua em português, rue em francês. Aqui um detalhe, o E ao final das palavras, quando ele não tem acento, em francês ele não é pronunciado. Então eu vou fazer um tracinho assim, só para você lembrar que você não vai falar esse E. Inclusive, isso já é criar um código visual, para quem estava me perguntando. Então, deixa eu ver se vocês estão enxergando. Então, mais ou menos, né? Mas, então, você começar você pega uma palavra, escreve a palavra no seu caderno, não basta você escrever a palavra, se você não sabe pronunciá-la. Você também começa a criar códigos visuais. Ah, o E eu não vou pronunciar. Barra lá no final tudo que eu não falo. O T, o final da palavra, eu também não vou falar. E isso você vai ver na aula de amanhã, tá?
Mas isso me permite, então, olhar e ver o que eu vou falar. Vou falar até aqui essa palavra. Então, eu já criei um código visual. Outro detalhe. Vamos imaginar que este preto é um verde, tá? Você pode pegar e falar assim, toda vez que aparecer o som U, eu vou fazer um traço verde embaixo. Vou pintar isso aqui de verde. Isso é criar um código visual, porque na hora que você olhar para o seu caderno, você vai falar, nossa, é mesmo, esse aqui não é o U do português, eu não vou falar RU, eu vou falar RU, que é aquele U tentando fazer I, né? Então, essa é uma técnica. Então, vamos lá. Aqui a gente tem 3 sons, tá? RU. Esse é o mais difícil dessa linha. RU. Consegue falar? Fala aí junto comigo. RU. Lembrando, o que a gente fez aqui? A gente lembrou, se você tiver dificuldade de fazer esse R nesse momento, lembra aonde era o R, que ele era para trás do kkk. Então, faça kkk de novo, para você encontrar o lugar onde você deve fazer. Kkkkk, cu, aí vocês vão dar risada. Ru. Tô fazendo um som que seja mais semelhante. Ru. Vamos pegar essa daqui, ó. Essa aqui vai ficar fácil com o kkk. Então, você vai começar fazendo o kkk, kkkkk, ha. Ra. Tá dando certo? Coloca aí nos comentários para eu saber. Aqui o som é ré, é a nota musical. Ré. Em francês a gente fala ré. Então, ó, cuidado, para você não confundir a lógica. Isso aqui, em português, você vai achar que é é. Em francês é e. E aí, cria um código visual para isso. Por exemplo, toda vez que aparecer o som E, que a gente viu que pode inclusive ser escrito por AI, eu vou fazer um símbolo assim, embaixo. E aí você começa a criar esse código no seu caderno. Cada vez que você tiver essa cor é esse som, essa cor é esse som, essa cor, isso é criar um código visual. Por quê? Lembra da pirâmide de Glasser? Cadê minha pirâmide? Não sei onde ela foi parar. Aqui, ó. Se eu só leio, então se eu só pego e escrevo de uma forma, eu vou reter só 10% da informação. Você não quer reter só 10%. Se eu leio e escuto, 30% eu vou reter. Já é melhor, né? Se eu leio, se eu vejo, na verdade é ver e escutar, né? Então eu estou criando um código visual para ampliar. Eu estou criando um código visual para ampliar o quanto eu vou reter daquela informação. É isso que eu estou fazendo. Agora, som nasal. Rien. Eu preciso abrir a minha boca enquanto eu estou falando essa palavra. Rien. Tá? Essa aqui, ó, 2 R's. Rar. Lembra que o E no final eu não vou falar? Então, nada mais é do que eu falar essa palavra com R no final. Rar. É um rato raro. Rar. E eu sei que isso, no primeiro momento, pode parecer difícil para você. Mas eu queria saber, você que está sentindo já uma diferença? Coloca aqui nos comentários para a gente ver. E o bônus de hoje com a letra R é o seguinte. Grande parte das pessoas tem dificuldade em fazer a letra R quando tem uma outra consoante. Por exemplo, nessa palavra, prendre, pegar. Prendre. A questão dela é que eu tenho um som com o meu lábio, B. É P. P. E aí eu preciso mandar o som lá para trás, só que imediatamente um do outro. Prendre. E o D é com a língua nos dentes. Então a gente tem lábio, língua nos dentes e a gente tem os 2 R's que são lá atrás na garganta. Uma dica para você conseguir começar a pronunciar isso é separar o P do R. Separar o P do R. O D do R. Então, você vai colocar um ar, você vai respirar aqui. Quando você respirar aqui, você vai dar tempo para o seu corpo lembrar como é que eu faço R. Isso vai servir para você treinar. Você não vai falar assim para sempre, mas você está preparando o seu corpo para conseguir pronunciar esse som. Problema técnico, não sei o que aconteceu. Acho que vocês devem ter tido um problema técnico que eu não vi. Aconteceu alguma coisa? Não, aconteceu certo. Tá. Consegui mesmo com a minha língua presa. Parabéns, Miriam. Tá vendo? Não é ter língua presa, não é um problema. Porque você acha que não tem gente com língua presa na França? Claro que tem.
Mas a grande questão é você saber a lógica por trás daquele som. A Rosemary falou que melhorou no R. A Vilma falou que tá amando. Super, super. Tem gente em pontos diferentes da nossa aula. Tem gente lá no porta, porteira, portão. O som do en em francês, aqui no Quebec, é en mesmo. Ah, é mais parecido com o português, né, Vera? É en. É que na verdade eles colocam um i no meio. Pendre. Deixa eu ver que mais. Maravilha. A Célia falando também que melhorou no R. Então, essas palavras, elas vão fazer parte do nosso desafio de hoje, hein? Peraí. Aqui, ó, tem um outro desafio aqui pra gente agora. Eu ensinei para vocês a matemática das letras. Você vai olhar lá as coisas que você começou a descobrir sobre a matemática das letras, sobre a combinação de letras. Na aula de amanhã isso vai ficar ainda mais claro para você. Você vai olhar o que está escrito daqui a pouquinho na minha lousa e você vai pronunciar essas palavras. Quero que você pronuncie já. Eu não vou falar essas palavras. Pode virar aqui para a lousa. Ó. As palavras são essas. Ó. Quero que você olhe para elas e lembre quais são as letras que eu falei que não fala no final. Como que é o som da combinação das letras? E que você tente falar estes sons. Eu não vou contar para vocês ainda. Sabe o que eu vou fazer? Eu só vou contar para vocês. Eu vou fazer um vídeo dentro da comunidade da Grande Missão e eu vou falar para vocês por lá. Eu não vou falar para vocês aqui, porque eu quero que todo mundo participe do nosso desafio. Vai ganhar ponto extra quem fizer um stories. Eu fiz vocês fazerem na primeira aula, né? Grava lá um stories no seu celular. Você vai no seu celular, vai no Instagram. Aperta no mais que tem lá em cima. Peraí. Aperta no mais. Coloca aqui, Gi, por favor. Vou mostrar de novo, porque da outra vez teve gente que aprendeu a fazer aqui com a gente. E não dá? Ó, aqui, ó. Peraí. Aqui, tá vendo? Tem um mais. Você vai apertar nesse mais que tem aqui, um quadradinho com mais. Apertou no mais. Vai na segunda opção que tem aqui, ó, um story. Aqui. Aí ele entrou aqui, ó, ele tá gravando a Giovana lá, que ficou com vergonha e saiu. Mas ele tá gravando lá a Giovana, ó. Vou virar, Gi, calma. E aí você vai simplesmente apertar aqui. Epa, nossa conexão tá com alguma coisa aí. Apertar simplesmente aqui e gravar o seu stories. Na hora que você soltar, é só você apertar aqui no cantinho e ele é publicado. Não tá indo. Quer mostrar no seu notebook? Eu vou... Não dá pra mostrar no notebook, não dá pra fazer stories no notebook. Não. Pela câmera da webcam do notebook. Não tá conectada. Deixa, tudo bem. Eu vou fazer um tutorial e vou postar para vocês lá na comunidade, tá bom? Então, maravilha. O que a gente vai fazer daqui para frente? Isso já me faz falar francês? A gente viu aqui a revisão da aula 2. O que vai fazer você falar francês? É você mudar a sua atitude. Você perceber que não existe um milagre que vai acontecer e fazer você falar francês. Que existe, sim, um método. E existem pessoas que vão te falar que existe milagre, e existem pessoas que vão te falar que existe método. E eu sou uma pessoa que vai te falar que existe método e te mostrar o passo a passo para isso. Inclusive, amanhã, você vai conseguir chegar em um país de língua francesa falando francês. Quem aqui gostaria de chegar falando francês em um país de língua francesa? Nos stories, Aline, você vai fazer a pronúncia dessas 3 palavras que eu escrevi aqui, que eu vou mandar a resposta para vocês depois na live, num vídeo na comunidade, tá bom? Ó, legal, tô gostando de ver vocês. Maravilha. Então, se o seu objetivo é falar francês com naturalidade, eu não quero ver vocês falando de forma artificial, quero ver vocês se sentindo plena, conseguindo viver em países de língua francesa, viajar com tranquilidade, sem precisar ficar decorando frase na hora H, ficar pensando, mas qual que era a frase mesmo que o professor tinha me ensinado? Não, eu quero que você tenha a capacidade de viver a língua francesa. E para isso, não deixe de assistir. Quem está aqui comprometido, coloca aqui nos comentários, se você vai assistir amanhã, a aula que vai ao ar amanhã, que é a aula que vai mostrar como você chega em um país de língua francesa já falando francês.
A Amanda tá me lembrando de falar que é para vocês me marcarem, porque se vocês não me marcarem nos stories de vocês, eu não vou ver. Inclusive, ontem eu passei horas do meu dia mandando uma resposta para cada pessoa que publicou um vídeo com a frase que a gente desenvolveu aí, que eu desenvolvi para vocês falarem do primeiro desafio. Então, o desafio de hoje vai ser a mesma coisa. Todo mundo que postar e que me marcar escrevendo @vekelizar na postagem, eu vou ver e eu vou responder para você, dizendo se tem alguma coisa para você melhorar ou como é que faz. Lembrando que o Instagram é o @vekelizar. Deixa eu escrever aqui. A Ellen vai chegar em Paris no dia 8. Então, Ellen, bora lá. Bora mudar isso aí, para conseguir falar francês. E é isso, minha gente. Muita gente colocando aqui, eu vou. A aula vai ficar gravada até domingo. Você consegue assistir e reassistir essa aula quantas vezes você quiser, até domingo às 23h59. A aula de amanhã é uma aula imperdível. Você precisa assisti-la, porque isso vai fazer com que você conecte todas as informações que nós vimos na primeira aula ao vivo, na segunda aula, e que você consiga chegar na França, em um país de língua francesa, já falando francês. Fico muito feliz com a participação de todos vocês. O Paulo desapareceu, ele sempre tem milhões de recados, mas hoje ele desapareceu, então não sei se ele tem algum recado. E eu estou muito feliz de saber que tem gente aqui indo para Montreal no dia 7 de setembro, tem gente indo para a França, e aí vamos. Merci beaucoup, agradeço muito, e vou deixar agora para você uma história. É uma? O que vocês separaram? A gente separou os depoimentos, mas eles são os mesmos da live. Então, quem já viu da primeira live. Então, eu vou compartilhar aqui, antes, na verdade, deles compartilharem, eu vou compartilhar uma coisa aqui com vocês. A história de uma pessoa que eu gosto demais, que é o Gustavo. O Gustavo... Não, eu vou compartilhar primeiro a Stephanie. Peraí. Guilherme... Eu vou compartilhar o Guilherme. Guilherme é um ativador que nunca tinha pensado em aprender francês. E aí, o ano passado, ele colocou no caderno dele, em janeiro, que uma das metas dele era aprender um idioma estrangeiro. Ele achava que isso ia demorar anos e mais anos. E olha só o que aconteceu com o Guilherme. Salut tout le monde, ça va? Je m'appelle Guilherme, j'ai 25 ans, j'habite à Ribeirão Preto, São Paulo, et aujourd'hui, je vais vous raconter pourquoi j'ai décidé d'étudier le français avec Elisa. Bom, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que 11 meses atrás, quando eu escrevi nas minhas metas para este ano, que eu queria aprender uma língua nova, eu não sabia falar um A de francês. Eu muito menos achava que eu ia querer aprender o francês. Então, como que hoje, né, depois desse tempo, eu consigo me expressar em francês? A ponto, inclusive, de ouvir de um francês nativo que eu tenho essa capacidade plena de conseguir me expressar. Pois bem, isso foi justamente graças ao curso da Elisa. Ela, junto com suas aulas semanais, com suas aulas de conversação, os conteúdos adicionais, enfim, todo esse aparato que ela tem para fazer com que a gente consiga, né, mesmo à distância, né, mesmo virtualmente, ativar o nosso francês. E, aliás, por falar em ativar o francês, esse é justamente o segredo dela, né? O francês active, ela fala pra gente que o francês já tá aqui na nossa cabeça. A gente só precisa, de fato, dominá-lo e colocar em prática, ativar de fato. E eu posso dizer que eu ativei o francês com ela e junto com os professores do curso, porque eles criam um ambiente pra gente que a gente consegue abraçar a cultura francesa. E por falar em cultura francesa, eu acho que foi esse um outro ponto que eu consegui dominar, porque eu estive em contato com a cultura de um outro país, bem como de outros países que falam francês, né? No caso, os países francófonos. Pour finir, je juste voulais dire que je considérerais cette résolution de nouvel an comme réalisée. J'espère que vous ferez la même chose que moi. Donc, merci beaucoup. Voilà, então essa história do Guilherme me emociona demais, porque eu tenho certeza que tem gente que acha que para aprender um idioma demora muito, muito tempo. Quero mostrar agora a história do Gustavo. Agora sim, vocês estão me rindo de mim, mas o Gustavo é uma pessoa que tinha um apego emocional com o idioma. E olha só o que aconteceu com ele. Peraí que deixa eu tirar aqui o Guilherme.
Tenho uma avó que chama Nilza, e ela sempre falou francês comigo quando eu era criança, porque ela estudou na França quando ela era mais nova, né? E ela sempre falava um pouquinho de francês comigo, coisas básicas, né? Au revoir, bonjour, je t'aime, essas coisas. E ela sempre dizia que um dia a gente iria para Paris junto, né? Sempre achei linda a língua, falava muito pouco, comecei a tentar aprender sozinho algumas coisas de pronúncia, coisas básicas, mas logo eu percebi que sem metodologia, sem alguém ali contigo nessa caminhada, para mim, pelo menos para mim, ia ser totalmente impossível. Quando eu tentei sozinho, eu peguei um roteiro aleatório na internet de coisas que você deveria aprender para falar francês. E fui tentando pelo YouTube, com diversos canais, diversos professores diferentes, fazendo as minhas anotações, tentei achar alguns exercícios online. Só que eu acho que, assim, eu fazendo isso, acho que não durou nem um mês, assim. Eu já tinha, depois de um mês, já tinha abandonado. Nessa minha procura de vídeos de professores passando algumas informações sobre francês, eu encontrei você, adoro cinema, adoro teatro, e eu vi que você misturava bastante cinema e teatro com o ensino. Você passava muita coisa cultural, né, que eu também me interesso muito, de países francófonos, da França, etc. Eu estava muito indo pelo método tradicional, né, que muitas escolas de idiomas ainda têm no Brasil, de você ver a aula e fazer umas anotações e pronto, achar que aquilo é suficiente, que já grudou na sua cabeça. Então, na época, eu não fazia nenhum tipo de imersão. Eu não escutava música direito em francês, não via série, não ouvia podcast. Hoje, por exemplo, as configurações do meu celular são em francês. O meu YouTube eu mudei para a França, para receber notícias de canais da França, por exemplo. Olha, eu achei que eu ia chegar no final desses 6 meses sabendo me virar. E só. Só que hoje eu já acho que eu sou capaz de muito mais do que só me virar, né? Eu acho que eu já sou capaz de ter uma conversa realmente em francês, entender e falar em francês. Então agora vocês descobriram a história do Gustavo. E aí, pra gente terminar, eu vou tirar uma foto com você aqui, agora, para postar diretamente lá no meu... Vamos lá, vamos tirar agora com este ângulo aqui, que toda vez eu faço um ângulo diferente. E eu vou postar isso lá, quando eu vou fazer uma coisa. Quem for... Peraí, que eu tirei a foto no lugar errado. Quem for lá no meu Insta agora, publicando já a nossa fotinho. E eu quero que você me complete a frase. Errando que... E eu quero que você complete a nossa frase. E assim, a gente vai se despedir, eu compartilhando finalmente uma última coisa, que eu não sei se eu vou conseguir compartilhar, vamos descobrir agora. Acho que eu consigo. Que me emociona imensamente. Tá dando para ver? Beleza. A Josi Valentim assistiu a aula 2 e olha só o que ela me mandou. Me deixa pequenininha aí, Felipe, por favor. No canto da tela. Do outro jeito. Tem sim, eu faço. Vou ficar 2 vezes aqui, gente, tudo bem. Eu nem acredito que consegui entender o vídeo da Alice. Ontem eu já estava emocionada, porque depois da aula ao vivo eu fui ouvir as músicas francesas que sempre escuto e nunca entendi, mas acho lindas. E pela primeira vez eu ouvi La Vie en Rose e entendi muito da música. E sim, eu me arrepiei, porque é incrível como meu cérebro me levou a lugares conhecidos, que me fizeram compreender uma canção tão conhecida e que acho linda, mas nunca entendia. Merci, Elisa. Então, esse tipo de comentário é o que mostra que... Pode tirar, Felipe. Que se você ainda não assistiu a aula 2, vai lá, porque esse tipo de experiência é só o começo. Merci beaucoup. E agora ficam com os ativadores. Monde, je m'appelle João Pedro, j'ai 23 ans e j'habite à Recife. Comecei a estudar o francês ano passado, sozinho, e depois ingressei em uma escola de metodologia tradicional. Em uma das noites, tentando entender aquela quantidade de regras e de exceções que o francês tem e que nos assusta no início, eu descobri o canal da Elisa, o Avec Elisa.
E ali eu entendi tudo que eu estava fazendo de errado e que me impediam de dominar a língua francesa. E foi ali que eu percebi que eu precisava de um direcionamento melhor, de por onde seguir e como seguir nesse caminho de dominar a língua francesa. Então eu participei do evento, na época o Jornada Fale Francês. Hoje, je suis un activateur. E eu percebi que a maior característica de um ativador não é sentar a bunda na cadeira e entender todas as regras, mas é superar os obstáculos e tentar entender o idioma e absorver de forma mais natural, mais divertida e conseguir, de fato, se comunicar com a forma eficaz. Bonjour, ça va? Eu tô na minha casa, o dia acabou de amanhecer. Ó, gente, tô de pijama, tá? E tô estudando francês agora. O método é ótimo, o método é show. Você tem um objetivo concreto atingido. Tipo assim, como se apresentar para alguém ou como apresentar uma pessoa para outra. Como entrar numa loja, como conversar sobre viagens, como fazer uma reserva num hotel. Eu tenho 52 anos. Já experimentei outros métodos, né? Eu acho que é bem desagradável dizer aqui, e vou falar uma coisa para você. Nenhum método que eu tentei foi tão bom quanto esse do francês actif. Bonjour, vous allez bien? Je m'appelle Leonardo, j'habite à Lorena, province de São Paulo. Je suis organisateur d'événements, c'est ma profissão. Eu sou o Léo e eu estou aqui para falar um pouquinho dessa minha experiência com o francês actif, e eu estou muito feliz com tudo que eu já aprendi dentro desse um mês. Para muita gente pode parecer muito pouco, mas para mim, que não sabia absolutamente nada do francês, e entrar num vídeo conseguindo me apresentar já é uma grande vitória. Eu acho que a gente tem que comemorar, né, as nossas vitórias. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Stéphanie, j'ai 26 ans et j'habite à Belo Horizonte, Minas Gerais. Bom, falar francês para mim sempre foi um sonho. E quando eu decidi que eu ia começar a estudar, eu só conseguia pensar que eu não tinha muito tempo para começar a falar. Porque quando eu estudei o inglês no método tradicional, eu demorei 9 anos para conquistar a confiança de que eu poderia falar o inglês, e isso não era uma opção para mim no francês. Mas eu comecei a buscar métodos, pesquisar diferentes metodologias. Eu comecei a aprender sozinha, mas foi muito difícil, sem ninguém para tirar dúvidas. Foi muito, muito difícil, e aí eu desisti. Foi nesse momento que eu desisti que o Instagram avec Elisa, o método francês ativo, apareceu para mim. E a princípio eu não acreditei que eu poderia falar francês em 6 meses, mas voilà! Eu trabalho para uma companhia aérea e no atendimento internacional eu me ocupo de clientes estrangeiros que entram em contato com a companhia. Normalmente os atendimentos são em inglês, mas um dia teve uma cliente que entrou em contato e me perguntou se tinha alguém que poderia falar francês com ela. Na minha cabeça só estava assim: on y va, tu peux parler français, on y va. Et voilà, je parlais avec elle en français. C'était très incroyable. Et toute grâce à le français actif avec Elisa, je suis très heureuse d'avoir de la confiance pour parler français. C'est incroyable, la sensation, c'est incroyable, indescriptible. Merci beaucoup, Elisa. Eu já tive várias experiências tentando aprender a língua francesa por outros métodos ditos tradicionais, e eu nunca consegui me desenvolver de fato, principalmente porque esse processo tradicionalista ele tende a ser maçante, nada inovador, fala sobre assuntos que você não te abordam na sua realidade, e você acaba desfocando, perdendo o interesse, se envolvendo com diversas coisas da sua vida e não se desenvolvendo. Com o apoio deles, com a metodologia proposta, isso é totalmente diferente. Você acaba se mergulhando literalmente na língua francesa, você acorda com vontade de praticar, você dorme com vontade de praticar, você se pega em situações diárias, né, utilizando o francês. Então isso é muito motivador, e à medida que você percebe o quanto você está se desenvolvendo, isso te dá um outro ânimo, e não é nada parecido com o que eu achei em nenhum outro método. Salut à tous et à tous, je m'appelle Janaína et j'habite à Vila Velha
j'ai décidé d'apprendre le français parce que je veux habiter au Canada et c'est mon rêve. Graças ao Avec Elisa, eu tô muito perto de realizar o meu sonho, né? E eu me identifiquei muito com o método do Français Actif, porque ele é um método que não só ensina francês, o francês ativo me ajudou a organizar a minha vida, né? Ele ensina como aprender qualquer coisa. No caso da Elisa, ensina como aprender francês, como você é capaz de otimizar ao máximo o seu aprendizado. E isso para mim foi o que mais me motivou. Aujourd'hui, je peux parler français, je n'ai pas peur de parler. E isso que é uma das coisas mais legais também. Bonjour, je m'appelle Aline da Cunha, j'habite à Rio de Janeiro. Eu recomendo o Avec Elisa porque tem uma metodologia, uma abordagem, uma dinâmica muito prazerosa, muito convidativa. E isso faz com que o aprendizado seja possível de ser compreendido.